Os 7 erros mais comuns do nado crawl. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como nós aprendemos a evitar algumas movimentações que fazem com que o nado crawl fique com uma qualidade pequena. Vejo vocês depois da vinheta. Uma das questões mais abordadas aqui no canal é o posicionamento do corpo. É ele que determina a qualidade do nado e durante o deslocamento. Nós precisamos prestar muita atenção na questão postural, porque é ela que vai determinar se o movimento sai com qualidade ou não. Um item importantíssimo para que o posicionamento do corpo fique de forma ideal é o streamline. Eu já citei aqui em vários vídeos sobre o streamline, falando um pouco sobre o posicionamento do nadador no início das movimentações, ao longo do seu deslocamento na água. O streamline ele faz com que você entenda que o nado ele é executado na lâmina da água. Com o exercício de streamline faz nós entendermos o real posicionamento que devemos manter ao longo do deslocamento, ao longo da saída do nado e ao longo do processo de movimentações no percurso. Portanto, o posicionamento do nadador dentro dessa base é importantíssimo para o sucesso e também faz com que ele melhore sua postura ao longo das movimentações. O posicionamento do corpo é fundamental para que todos os movimentos ajam de forma correta. E é por isso que ao longo do deslocamento nós precisamos levar muito em consideração a lâmina da água e o posicionamento reto. A amplitude da pernada é essencial no processo de propulsão do nado crawl. Nós precisamos entender que todas as movimentações que nós fazemos para a pernada, ela precisa ter um raio de ação. A movimentação das pernas não pode ter uma separação tão grande. Isso faz com que eu perca propulsão e aí o nado ele acaba patinando. O nado fica com pouca velocidade. Por quê? Porque eu estou separando demais as pernas. E o separar demais as pernas faz com que haja um efeito na parte posterior do nadador, que é uma resistência maior por conta destas movimentações com um grande raio de ação. Então eu preciso reduzir esse raio de ação, fazer com que o trabalho propulsivo ele seja efetivamente exclusivo para a altura do quadril, ou seja, para o posicionamento do corpo. Imagina um barco, a hélice do barco está sempre rodando no mesmo lugar e aí gerando o atrito necessário para formar a propulsão. E aí o barco vai para frente. Nós temos que ter esse conceito na cabeça quando executamos o movimento de pernadas. Não podemos executar o movimento fazendo uma amplitude muito aberta, uma pernada muito ampla. Isso faz com que nós não tenhamos o raio de ação necessário para se formar a propulsão das pernas. Uma questão importante para se analisar quando o nadador ou a nadadora cruza os braços. Esse é um erro absolutamente comum, porque quando nós vamos para o ambiente aquático, nós perdemos um pouquinho a noção de espaço. Nós saímos de um ambiente que estamos em posição vertical e vamos para um ambiente ao qual nós vamos executar movimentos no posicionamento horizontal. Isso faz com que nós tenhamos uma baixa no que se refere à orientação. Então a gente fica um pouco perdido na hora da execução das movimentações. E aí quando nós vamos executar o movimento do ataque do nado crawl, nós acabamos cruzando a braçada. Ou seja,
A mão passa sempre perto da cabeça e fica na direção do meu rosto. Isso é cruzar braçadas. E quando nós cruzamos o braço, ocorre a terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação igual e oposta ao movimento. Então, quando eu cruzo a minha braçada à frente, o meu quadril faz um movimento oposto. Ele vai para o lado. E aí eu acabo nadando em zigue-zague. Então, esse é um erro comum. Acontece com as pessoas que estão iniciando o aprendizado de nado e também acontece com nadadores um pouco mais experientes, né? Ao longo dos movimentos nós precisamos estar concentrados nos ataques que nós fazemos na água para que não haja esse cruzar dos braços. Então, o cruzar dos braços é um ponto importante para analisarmos e tentarmos evitar ao longo do deslocamento do nado. Mesmo porque cruzou o braço, movimentou o quadril, vou perdendo um pouco da velocidade porque o nado ele não está na posição reta a qual eu falei. Então, é importante nós prestarmos atenção no que estamos executando ao longo do deslocamento. A respiração do nado crawl, nós precisamos entender que se a cabeça ela fica posicionada reta ao prolongamento do tronco, quando eu executo o movimento de respiração, eu não posso virar a cabeça apenas e pegar o ar. Esse é um erro absolutamente comum, acontece com nadadores iniciantes e os nadadores mais experientes, ao invés de levar o tronco junto com a cabeça para a respiração, não, vira a cabeça com um grau de ação maior do que a viradinha aqui do tronco, né? O rolamento do tronco, quadril. Então esse é um erro comum. Isso faz com que eu tenha um estresse muito grande na região do meu trapézio, na região do meu pescoço, porque eu fico executando o movimento ao longo de todo o deslocamento do nado, durante todo o tempo, as viradas de cabeça. Isso faz com que haja um estresse grande aí na articulação, nessas articulações aqui do pescoço. Então é importante nós, ao longo do deslocamento, não virar só a cabeça, virar o tronco junto com a cabeça. Isso vai preservar, né, o posicionamento da cabeça em relação ao corpo todo. Então esse é um erro comum e é necessário alguns educativos para que não haja mais isso ao longo do processo de ensino e aprendizagem da respiração, dessa coordenação entre respiração, tronco, quadril. Então, não vire a cabeça, vire o corpo todo para respirar. Isso vai promover uma melhora na eficiência do nado e também na execução dos movimentos de pernas e de braços. A coordenação entre braços e pernas, respiração e a viradinha que eu acabei de falar da respiração. Mas para entender a coordenação motora, é preciso nós conceituarmos a coordenação motora. E conceitualmente, coordenação motora é transformar articulações, segmentos e músculos em um sistema controlável. Controlar articulações, segmentos e músculos. Isso é coordenação motora. E a coordenação motora entre braços e pernas no nado crawl precisa ter um produto, que é o deslize. Então, quando eu executo o movimento de propulsão das mãos, eu preciso associar esse movimento de propulsão com os movimentos das pernas. Então, quando eu tenho uma alavanca mais eficiente, quando eu chego lá perto dos 90 graus, que eu estou executando muita força na braçada, é a hora de executar a força na pernada. Isso tem que estar linear. O movimento de braços precisa estar acoplado aos movimentos de pernas. Dessa forma, nós produzimos uma coordenação intra e intermembros. Isso é absolutamente importantíssimo para que haja eficiência no nado, o sucesso no deslocamento do nadador. Então a coordenação motora nada mais é do que controlar os seus graus de liberdade ao longo do processo de deslocamento.
E o que seria graus de liberdade? Conceitualmente, graus de liberdade é o número de componentes disponíveis para atuar numa determinada tarefa, né? Então a gente tem articulação, no caso do braço, nós temos a articulação do punho, articulação do cotovelo e articulação do ombro. Quando nós estamos executando a movimentação da propulsão dos braços, nós estamos tendo uma sinergia e um acoplamento entre essas regiões articulares e a composição dos músculos aos quais pertencem. Então isso é importante entendermos. Dominar esses graus de liberdade é simplesmente aumentar o nível de habilidade do determinado movimento. Esse conceito é importante na hora da execução do movimento e na hora da aplicação da aula também. Então, se nós sabemos que o indivíduo tem uma certa dificuldade no que se refere às questões de equilíbrio, provavelmente ele não vai ter um controle tão grande nesses graus de liberdade na hora da alavanca. Então, o gesto ele tem que ser realizado de forma correta. E a combinação das movimentações entre as pernas e os braços são fundamentais para que haja o processo coordenativo de forma eficiente. Um item importante é o posicionamento da cabeça. Como eu falei anteriormente, a cabeça ela tem que ficar em uma posição fixa no prolongamento do tronco. Então, se eu levanto demais a cabeça, ocorre novamente a terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação igual e oposta ao movimento. E o que ocorre? Elevei a cabeça, quadril desce. E aí eu vou perder totalmente o trabalho de flutuabilidade e o trabalho postural ao qual eu estou fazendo durante o deslocamento do nado. Se eu abaixo muito minha cabeça, o que ocorre? As pernas saem muito da água. E aí também vou perder esse trabalho postural aí que eu acabei fazendo lá no streamline, lá no trabalho de postura, na posição reta, o corpo todo acima da lâmina da água. Então a cabeça ela tem que ficar no prolongamento do tronco. Eu não posso abaixar muito e eu não posso levantar muito, senão eu comprometo a minha postura, eu comprometo o meu trabalho de flutuabilidade. Esse é um erro comum que ocorre nos iniciantes, mas também é um pouquinho de vício nos mais experientes. Então é importante elaborarmos educativos que possam ajustar o posicionamento da cabeça durante o deslocamento do nado. A respiração ela é importante para o nado, porque vai me promover uma manutenção do oxigênio que vai para o meu corpo todo. Se eu não respiro de forma cadenciada, com um ritmo muito bom, eu tenho dificuldades e vai me gerar muita fadiga. Então, a respiração descompassada, ela é um fator muito importante. Nós devemos prestar atenção. Um exemplo que eu dou e uma dica é, se eu iniciei a respiração 3x1, então eu tenho que terminar a série respirando 3x1. Obviamente, às vezes eu acabo perdendo um pouco a cadência do nado porque eu me desconcentrei. Daí eu preciso automaticamente corrigir esses movimentos e ao invés de eu respirar 3x1, eu acabo dando 2 respiradas no 2x1, por exemplo. Mas à medida que eu ajusto a respiração, eu permaneço na cadência da respiração escolhida. Então isso é importante. Trocar os ciclos respiratórios ao longo do deslocamento não é uma boa estratégia, porque eu vou perder um pouco da cadência, vou perder um pouco do ritmo do nado, porque eu faço muitas variações na respiração, isso não é legal para o nado. Portanto, é importante nós controlarmos o ritmo respiratório. Bom, pessoal, eu falei de 7 movimentações as quais nós devemos evitar ao longo do processo de deslocamento do próprio nado. Nós precisamos entender que existem padrões de movimentos que devemos respeitar ao longo do processo de movimentação do nado em específico. Isso é muito importante para que o nado ocorra de forma eficiente e que flua mais, né, durante o deslocamento. Essa é a dica que eu dou hoje.
Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nos próximos vídeos.